de Gênesis. Gênesis, capítulo 26, e vamos começar a leitura no versículo 12. Gênesis 26. Eu gostaria de pedir aos irmãos que nós abrimos a Bíblia para fazer a leitura, mas nós vamos continuar na leitura. Por favor, continue com a Bíblia aberta, para você ir olhando, para ver se eu estou pregando o que está escrito. Porque temos um grande problema na igreja. As pessoas vêm e você não olha se está escrito aquilo. É muito sério. Você se lembra lá no Éden? O diabo foi lá e botou o não fora do lugar. E aí Eva caiu. Porque o não foi fora do lugar. Então, vamos prestar atenção no que está escrito, vamos lendo juntos, vamos aprendendo juntos, porque todos nós somos discípulos de um só mestre, o Mestre Jesus. Tá bom? Então, vamos lá. Versículo 12, capítulo 26 de Gênesis. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhes tiveram inveja, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de areia. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Vamos falar até aqui para depois continuar. Uma vez antes, já tinha havido fome na terra onde estava Abraão. E Abraão, então, foi para a terra de Abimeleque. No deserto, ele foi abrindo poços. Meus irmãos, o maior problema no deserto é água. Eu morei numa cidade do deserto, 3 anos e meio. Eu morei em Ur dos Caldeus. Lá o deserto é deserto de Abadã. Todas as vezes que nós tínhamos que cruzar o deserto, tínhamos que levar água, mais ainda pílula de sal, porque evapora muito. O corpo evapora muito e o sal do corpo sai. Então, a gente tem que repor sal. Eu estou dizendo isso para vocês porque nós vamos precisar dessa informação já. Abraão foi abrindo poços. À medida que ele ia andando, ele precisava de água para seus rebanhos, ele precisava de água para o seu povo. Isaque agora segue o caminho do pai. Assim como o pai dele um dia foi para a terra de Abimeleque, agora tem fome na terra, ele vai para a terra de Abimeleque. Mas ele vai seguir o mesmo caminho que um dia seu pai fez, porque ele sabe, se meu pai abriu poços, ele encontrou água, eu vou encontrar também. Então ele vai para a terra de Abimeleque, ele foi bem recebido. Abimeleque, o rei de Gerar, deu para ele terra para ele plantar. Naquela época, a grande maioria das pessoas trabalhava na agricultura e na pecuária, que cuidava de rebanhos. Era o caso de Isaque. Só que para ele conseguir o que ele conseguiu, ele trabalhou. Ele recebeu a terra,
mas ele teve que limpar a terra, tirar os abrolhos da terra, capinar, preparar a terra, para depois semear. Então, ele teve um trabalho. E a Bíblia diz aqui no versículo 12, semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Não era apenas porque ele era um bom agricultor, é porque tinha a bênção de Deus sobre o trabalho dele. Mas ele trabalhou. Às vezes nós queremos ser abençoados de Deus e não trabalhamos. Não nos esforçamos. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Quer dizer, vai suar o rosto, vai trabalhar, mas não vai passar fome. Porque Isaque, a Bíblia diz, enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de modo que os filhos de Deus lhe tiveram inveja. E por isso entulharam todos os poços que seu pai tinha aberto nos dias de Abraão, enchendo-os de areia. Olha que coisa, eles não precisavam da água, mas eles entulharam. O rei Abimeleque veio para Isaque e diz, aparta-te de nós, porque tu já és muito mais poderoso que nós. Olhe o que é a inveja. A Bíblia diz para nós que a inveja é carnalidade. Nós vemos a inveja atuando desde o princípio da humanidade. Caim e Abel eram adoradores. Caim adorou de uma forma que não agradava a Deus, e porque Abel agradou a Deus, Caim teve inveja de Abel e o matou. Olhe bem, os irmãos de José tiveram inveja do seu irmão, queriam matá-lo, venderam como escravo. A Bíblia diz, Pilatos sabia que por inveja entregaram Jesus. Então, inveja não é essa coisa assim tão simples como às vezes a gente pensa. A inveja e o ciúme, eles andam de mãos dadas. E eles só atacam nas proximidades, nos relacionamentos. Se eu sou médica e tenho um médico aqui do meu lado prosperando na vida, eu posso ter inveja dele. Mas eu não vou ter inveja de um médico que está prosperando lá na Austrália. Eu vou ter inveja de quem está por perto. Eu vou ter ciúme de quem está por perto. Então, inveja e ciúme são dois gigantes carnais que atacam, que afetam os relacionamentos. Você veja que a inveja é um ataque, é um gigante tão assassino, que quando se tem inveja de alguém, a pessoa quer matar, quer fazer o outro desaparecer. Você vê, Caim fez Abel desaparecer. Os irmãos de José, de qualquer forma, fizeram-no desaparecer. Nunca esperaram encontrá-lo novamente. Então, olha o que os filisteus fizeram. Ficaram com inveja. Vai embora. Por quê? Porque tu já és mais poderoso que nós. Isaque não tinha feito mal nenhum para eles. Lógico que Isaque foi embora com os rebanhos, mas as plantações ficaram. Agora Isaque vai fazer o quê? Ele tem uma dica, desculpe a expressão. Ele pensou, eu vou fazer o mesmo caminho que meu pai já fez. Porque se meu pai um dia encontrou poços, ele abriu poços e encontrou água, então eu vou ter água no deserto. Desceu ele
e a turma dele para o deserto. E andaram muito. Chegou o momento que eles encontraram um lugar onde o pai tinha aberto um poço. Versículo 17. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, que quer dizer contenda. Presta atenção, o poço estava lá entulhado. Eles não precisavam da água, eles não queriam aquela água. Mas quando Isaque cavou, tirou, foi muito entulho, e a água brotou, eles disseram: a água é nossa, sai daqui. Então eles brigaram. Por isso este poço se chamou Ezeque, que quer dizer contenda. O que foi que aconteceu? Tiveram que descer. Não tinha água ali para eles. Versículo 21. Então cavaram outro poço, e também por causa deste contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Sitna significa ódio. Depois de muito descerem pelo vale no deserto, encontraram outro lugar, aonde desculpem. Aonde Abraão tinha cavado um poço, estava entulhado. Eles tiraram entulho. Quando brotou a água, fizeram barulho. Parece que todo filho de Abraão é barulhento. Não é não? Barulhento. Lá vem os filisteus, a água é nossa, está na nossa propriedade. Agora a briga foi feia. Esse poço recebeu o nome de Sitna, que quer dizer ódio, porque agora a coisa estava ficando difícil. Eles desceram. A Bíblia diz no versículo 22, partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por este não contenderam, chamou-lhe Reobote. Porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Olhe, Reobote é o poço da prosperidade. Agora, dali ele subiu para Berseba. Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Vamos dar uma paradinha aqui. Você viu que o pastor não se apresentou. Ele subiu aqui, o povo estava ministrando adoração, ele subiu, começou a falar, eu vi, mas será que é esse o pastor? Ele não se apresentou. Por que ninguém reclamou? Que é esse moço? Porque vocês o conhecem. Então ele não precisou se apresentar. Então a pergunta agora é: por que é que Deus se apresentou a Isaque?
Deus chega para Isaac e diz assim: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai. Quando Deus disse, o Deus de Abraão, teu pai, a ficha foi caindo. Aquele Deus que tirou o meu pai da Mesopotâmia, meu avô da Mesopotâmia, que meu avô entregava dízimo para ele, que meu pai entregava dízimo para ele, que ele prometeu ao meu pai uma terra, que isso, que aquilo, então é o Senhor. Primeiro, Isaac cresceu ouvindo falar de Deus, mas Isaac não tinha experiência com Deus. Deus se apresentou a Isaac porque Isaac não o conhecia. Quantas vezes nós achamos, porque meu avô era pastor, meu bisavô era pastor, meu pai era pastor, então eu estou bem. Não. Deus não tem sobrinho, Deus não tem neto. Deus tem filhos. Nascer numa família cristã é um excelente empurrão para Jesus, mas não é tudo. Todos nós, cada um de nós, precisa de ter o seu encontro especial com Jesus. Porque a fé é pessoal. Tem que haver a sua entrega pessoal. A salvação do seu pai é a salvação do seu pai. A sua é outra coisa diferente. Você vê que Isaac ouviu falar desse Deus. Isaac sabia muita coisa a respeito desse Deus. Mas Isaac não o conhecia. Sabe aquele negócio de Jó? Eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Agora eu posso te contemplar em toda a tua criação, em tudo o que fizeste. Na hora que Deus falou isso para Isaac, não temas. Por que será que Deus diz não temas? Porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor de ti? Não, por amor de Abraão, meu servo. Por que Deus disse não temas? Por que Isaac estava com medo de alguma coisa? Deixa eu contar para vocês. Isaac tinha o pior inimigo que alguém pode ter, o irmão dele, Ismael. As caravanas dos ismaelitas cruzavam os desertos, saqueando outras caravanas, para vender no mercado escravagista do Cairo, no Rana el Halili. E Deus livrou Isaac de ser saqueado por Ismael. Porque pense o que é você atravessar um deserto. Cada vez que encontra água, a água lhe é proibida. Ninguém morreu de sede. Ninguém foi saqueado. Ele atravessou até Beceba. E agora Deus está dizendo para ele: ei, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. O que é que está vigorando aqui? Abraão botou muita oração na poupança por aquele filho. Hoje nós não temos levado em consideração isso. Nós precisamos orar, clamar, implorar a Deus, fazer vigília, jejum,
meditação pelos nossos filhos. Porque nós nos preocupamos em deixar dinheiro no mercado de capitais, imóveis, tantas aplicações financeiras. Uma guerra acaba com isso tudo. Mas aquilo que nós depositamos na poupança de Deus, ninguém vai levar. Agora, o que valeu para Isaac não foi a riqueza que Abraão deixou para Isaac. Foi o fato de Abraão ter servido a Deus. Multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Aí Isaac ali levantou um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Ele se rendeu ao Deus do pai dele. Em outras palavras, ele aceitou Deus como o único Deus dele. Armou a tenda, quer dizer, fez a sua casa, a sua habitação, o seu lar. E os servos de Isaac foram cavar um poço. É sobre este poço que nós vamos falar. Agora eu vou começar a pregar. Então, eu não vi que horas eu comecei. Que horas eu tenho que terminar, pastor? 10 horas? Então tem que correr. Versículo 26, eu vou ler e depois. De Gerar foram ter com ele Abimeleque, seu amigo Auzate, e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhe Isaque: por que viestes a mim? Se me odiais e me expulsaste do vosso meio? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, façamos aliança contigo. Jura que nos não farás mal, assim como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu e eles se foram em paz. Eu queria que todos vocês lessem comigo este versículo bendito. O versículo 32. Neste mesmo dia vieram os servos de Isaque, e dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água! Glória a Deus! Não é? O que é que está acontecendo aqui? Enquanto Isaque estava passando perrengue no deserto, encontra o primeiro poço e tira entulho contra a água. Lá vem os filisteus: a água é nossa. Briga. Tiveram que sair. Ezeque, o poço da contenda. Desceram não sei quantos dias sem água e encontraram outro lugar. Poço que o Abraão tinha aberto, entulhado. E tira a terra, e tira quando a água brotou. Glória a Deus! Lá vem os filisteus: a água é nossa. Briga. O poço se chamou Sidna, que é o ódio. Tinham que descer. Até que muito adiante, sabe Deus o cansaço, de frustração em frustração, encontram outro lugar entulhado.
tiram o entulho, tiram, a água brota. E ninguém veio atrás. Reobote, agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Agora Deus vem e fala com ele. Isaac, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, eu estou contigo. Abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Ninguém, Isaac, vai te fazer mal. Ninguém vai levar teus filhos. Ninguém vai acabar com os teus rebanhos. Eu sou contigo. Isaac levantou um altar, se rendeu ao Deus do pai dele e abriu um poço. Abriu. Só que o inimigo dele estava olhando para ver quando é que ele morria. Vamos ver quando é que Isaac morre seco no deserto. A gente pega os rebanhos. Porque as plantações já tinham ficado. Olhe bem. A Bíblia diz no versículo 12: semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Então, a plantação dele era tremenda. E quando ele foi expulso da terra de Abimeleque, ele não levou as plantações, ele levou os rebanhos. A Bíblia diz que ele possuía ovelhas e bois e grande número de servos. Esse povo ele levou, mas a plantação ficou. Só que os filisteus estavam de olho em tudo. Eles queriam também o gado. E tomando a água, eles iam morrer secos. Tentaram no poço que é Ezeque. Não deu. Cavaram outro Sitna, não deu. Chegaram a Reobote. Como que eles conseguiram atravessar o deserto sem água? Como? Tem alguma coisa com esse povo. Esse povo é abençoado de Deus. Eu vou me aproximar dele para pegar um pedaço da bênção. Agora que Isaac está em Beceba, os servos dele abriram outro poço. Quando ele olha assim, quem vem lá? Parece que eu estou vendo. Abimeleque, o rei, Alzate, que era o amigo do rei, e Ficol, que era o comandante do exército. Quando Isaac viu aquilo, Isaac pensou: não acredito, é muita sem vergonhice. Olha quem está vindo ali. Não acredito, mas era mesmo. Isaac foi preso. Olha as palavras de Isaac, estão registradas aqui. Porque viestes a mim. Versículo 27. Olha as palavras de Isaac. Porque viestes a mim, se me odiais e me expulsastes do vosso meio. Como Isaac se sentia? Ele disse: eu sou um homem odiado, eu sou um homem expulso. Olha, Isaac, eu não sei quantos anos ele ficou vivendo muito bem entre os filisteus. Semeou e colheu, e plantou e colheu, e rebanhos, e rebanhos, e rebanhos. A Bíblia diz que o homem prosperou, ficou riquíssimo. Isso não foi no ano. Quanta coisa boa aconteceu com ele lá. Mas nada disso ele lembrou. Ele só lembrou do mal. Ele só lembrou que ele foi expulso. Ele não sentia gratidão pelo bem que lhe foi feito.
Ele garimpou tudo e só colheu o mal. Quantas vezes nós estamos assim? Na nossa vida, nós olhamos para trás, nós vemos todo o mal que nos fizeram, o bem que podiam ter feito e não fizeram. Colhemos das pessoas só os prejuízos, mas esquecemos o bem. Uma moça foi falar comigo e disse: irmã, nunca se importaram comigo. Eu disse: minha filha, quem trocou suas fraldas? Quem lhe deu uma madeira? Quem lhe botou na escola? Quem lhe sustentou e lhe deu teto até hoje? Não estou falando disso, mas você disse que nunca lhe protegeram. Quer dizer, é fácil você sair. Tem pessoas assim, que saem garimpando o lixo. Você sabe o que é um garimpeiro? O garimpeiro sai de manhã para dentro do rio, ele tem uma bateia. Aí ele entra, põe o chapéu dele, e ele entra no rio, ele enfia a bateia, e ele lava, não tem nada. Ele joga aquele cascalho para lá. Assim ele passa o dia todo. Às vezes, no dia todo ele encontrou 3 pepitas. Ele bota no bolso. Aquilo é o resultado de um dia de trabalho. Ele, 4 horas da tarde, sai do rio, com as mãos engelhadas, as pernas, os ombros vermelhos do sol, do garimpo, todo picado de muriçoca, carapanã, mosquito, o que tiver. Eu não sei qual é o termo que você dá. Eu digo carapanã. Quando ele enfia, ele bota a bateia aqui, ele enfia a mão no bolso, tira 3 pepitas e sorri. 3 pepitas. É o resultado do trabalho dele. Ele conseguiu 3 pepitas. Se ele olhar para trás, tem um monte de cascalho. Que tal ele joga fora a pepita e segurar o cascalho? Na nossa vida, nós precisamos separar o ouro do cascalho. O cascalho é muito, as dificuldades são muitas, mas é lá que nós encontramos a riqueza. Deus diz para Ciro: eu te darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para te provar que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo meu nome. Eu não estou fazendo propaganda, mas por acaso esse é o meu livro. Você não vai encontrar tesouros nas prateleiras dos supermercados. Você não encontra tesouros nas vitrines das lojas. Tesouros, porque são tão preciosas, eles estão escondidos dentro de cavernas escuras, de minas de difícil acesso, de montanhas. Você tem que crer que ele está lá. E você vai cavar, e não vai desistir até encontrar o tesouro. Talvez por isso Jesus Cristo chamou tantos pescadores. Porque pescador é um povo diferente. Pescador, sim, eu sei que tem aqueles pessoas que dizem que pescador é mentiroso. Pescador sonha. A história de pescador não, pescador sonha. Ele vê aquele marzão, ele vê aquele rio enorme e diz assim: tem peixe. E eu vou botar uma isca. E eu vou esperar, e 1 hora um peixe vai morder na minha isca. E ele fica lá.
ele fica ali. Porque ele é doido? Não. Ele crê que tem peixe, é que o peixe vai morder a faísca dele. Mas, olha aqui, Isaac só olhou o cascalho. A última coisa que os filisteus fizeram com ele, expulsaram Isaac e tomaram os poços que eles mesmos tinham entulhado. Quando você vê esse rei, Abimeleque, com um amigo, Alzate, e Ficol, o comandante do exército, foram ter com ele. Não. Nós vimos claramente que o Senhor é contigo. Aleluia. Nós vimos claramente que o Senhor é contigo, então nós dissemos. Aleluia. Ele agora, o abençoado do Senhor, vamos fazer aliança contigo. Jura que não nos farás mal, como também nós não te fizemos o mal, te deixamos ir em paz. Eles têm razão, que eles podiam ter matado Isaac lá. Tu és agora o abençoado do Senhor. Isaac, a Bíblia diz que Isaac deu um banquete. Olhe bem. Isaac deu um banquete. E comeram e beberam. Versículo 39. Levantando-se de madrugada, quer dizer, eles dormiram na tenda de Isaac. Juraram de parte a parte. Isaac os despediu em paz. Eles se foram. Nesse dia que Isaac despediu em paz os seus inimigos, depois de ter feito o juramento de paz, depois de ter selado a aliança, a Bíblia diz, neste mesmo dia, vieram os servos de Isaac, dando-lhe notícia do poço que haviam cavado, e lhe disseram, achamos água. Por que é que a água só brotou agora? Porque os poços da alma de Isaac estavam entulhados de ira, de mágoa, está vendo? De amargura, falta de perdão, tudo isso estava entulhando a alma de Isaac. Por isso a água não brotava para ele. Na hora que ele perdoou, foi tirado o bloqueio, o poço produziu água. Olha, você pensa que Jesus Cristo brinca em trabalho? Jesus Cristo diz, quando orardes. Ele não diz, se orardes. Ele diz, quando orardes. Entre tantas coisas, ele diz, perdoa os nossos pecados, assim como nós também perdoamos. Na hora que você diz isso, você estabelece diante de Deus. Eu não perdoei fulano, então o Senhor não me perdoa. Existem entulhos na nossa caminhada. A Bíblia diz em Efésios 1, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aí você diz assim, Senhor Deus meu Pai, a sua palavra está me dizendo que o Senhor já me abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Mas, Senhor, se o Senhor me abençoou, as bênçãos são para mim. Mas a minha vida está
um caos. Eu sou seu filho. Eu entrego oferta na igreja. Eu oferto para missões. Eu não traio minha mulher. Eu não vejo filme pornográfico. Eu não bebo, eu não fumo, eu não isso, não aquilo. Eu trabalho. Mas a minha vida é amarrada. Eu não consigo uma produção. Tudo meu parece que é minguado. É puxado de saca-rolha. É no pinga-pinga. Por quê? Se a sua palavra está dizendo que o Senhor já me abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. E você desamarrou. Quem é que você está carregando amarrado em você? Meu Deus. Você deve estar carregando muito defunto. Defunto. Às vezes nós estamos carregando defuntos. O que é defunto? Defunto deve ser exumado. Mas tem gente que não quer exumar o defunto. Tem gente que prefere carregar o defunto. Porque quando eu era pequeno, porque meu tio abusou do meu corpo. O verbo já está dizendo abusou, está abusado, já era. Até hoje você lembra. Até hoje você segura. Até hoje você sofre. Por quê? Você tem que deixar no passado o que aconteceu no passado. Porque nós não temos passado. Nós temos uma história. Aquilo que aconteceu, você não esqueceu porque você não sofreu de amnésia. Mas é um defunto que tinha que ser exumado. Então, se você carrega essa dor, como é que você sabe que você não perdoou? Todas as vezes que você lembra, dói. Dói. Então é porque não está curado. Se você tem um ferimento na mão, eu chego lá e digo, como vai? Você diz, a irmã, está doendo. Mas se sua mão estiver boa, você aperta na minha mão, chega a sacode. Então, quando toca no assunto, se doeu, é porque tem enfermidade. Você não perdoa. Perdoar significa liberar. Você tem que trazer aquilo diante de Deus todo dia. Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Aleluia. O meu desejo é viver para lhe agradar. Glória. Mas eu sei que o Senhor não se agrada, que eu estou retendo o fulano com o mal que ele me fez. Pai, me fortalece para que esta dor saia da minha vida, para que eu libere essa pessoa. Começa a orar por essa pessoa. Isso pode durar 1 ano, mas um dia você exumou o defunto. Existem pessoas que têm a chamada síndrome do coitadinho de mim. Olha para Isaac. Por que viestes a mim, se me odiais, e me expulsaste do vosso meio? Tadinho de mim, eu não fiz nada de mal. Eu prosperei a terra de vocês. Eu fui bom com vocês. Isso é autopiedade. Tem pessoas que fazem questão de terem pena de si mesmas. Elas são a vítima de sempre. Isso é entulho. Isso vem na sua alma. Sua vida não prospera. Olha aqui os poços.
os poços físicos ou geográficos da vida de Isaac estavam entulhados, mas os poços da alma dele estavam com entulho. Nós precisamos, todos os dias, chegar para Jesus, para ver como é que está a nossa alma. No dia, sabe, por isso, Jesus Cristo, a Bíblia diz em Lucas 24, Jesus Cristo mandou que se pregasse arrependimento para o cancelamento dos pecados. Meus irmãos, se não tem arrependimento, não tem cancelamento de pecados. O que nós precisamos pregar é que Deus quer perdoar. Deus entregou seu Filho na cruz porque Ele nos quer para Ele. Ele quer perdoar. O único requisito é que você se arrependa. Quando João Batista começou a pregar no deserto da Judeia, ele começou dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista foi decapitado por Herodes. Jesus começou na Galileia a pregar como: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependimento. E Jesus mandou que se pregasse arrependimento. Aí você diz assim: irmão, no dia que eu me rendi a Jesus Cristo, eu me arrependi. Graças a Deus. No dia que você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da salvação, você creu. Você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Seu nome foi registrado no livro da vida do Cordeiro. Foi-lhe dado o Espírito Santo. Você se arrependeu. Olhe bem, aqui foi a justificação. Na hora que você se rende a Jesus como o único Senhor, suficiente Salvador, aqui acontece o que nós chamamos de justificação. Você está justificado, o que significa o preço está pago. Você não é mais devedor de nada. Lhe é dado o Espírito Santo. E começa o processo da santificação. A santificação vai pela vida, mas a justificação é total, completa, imediata. A Bíblia diz: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Mas, vamos ouvir uma coisa. Quando João escreve a primeira carta para a igreja, ele escreve para pessoas assim como nós, que já se renderam a Jesus Cristo, que já estão justificados, que já têm o Espírito Santo, portanto, todos são filhos de Deus. E quando João escreve essa carta para a igreja, no capítulo 2 ele diz assim: filhinhos meus, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. João está dizendo que o pecado não é uma prática na nossa vida, que nós não vamos viver na prática do pecado, mas pode acontecer por acidente. Pode acontecer. E aí, como é que você faz? Vamos ver o que o Mestre Jesus fala. No capítulo 13 do Evangelho de Jesus segundo João,
Jesus estava na mesa com seus discípulos. De uma hora para outra ele teve um insight. Aí a Bíblia diz, sabendo Jesus que todas as coisas o Pai colocou em suas mãos. E sabendo que ele viera de Deus, conhecia a sua origem. E sabendo que ele ia para Deus, conhecia o seu destino. Levantou da mesa, tirou a capa, pegou uma toalha, botou no ombro, uma bacia, encheu de água e passou a lavar os pés dos seus discípulos. Foi lavar os pés. Quando chegou aos pés de Pedro, olha aí no versículo 8. João 13, versículo 8. Pedro diz, nunca me lavarás os pés. Pedro, olhe bem, diz para o mestre, nunca me lavarás os pés. E Jesus, que estava ali abaixadinho, pronto para lavar o pé dele, olhou assim bem dentro do rosto dele e disse para ele, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Se eu, Jesus, não te lavar, tu não tens parte comigo. Aí Pedro disse, então não apenas os pés, mas as mãos, a cabeça. Jesus disse, não, Pedro. Olha a palavra que Jesus diz. Quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto mais está tudo limpo. Porque no dia em que você se rendeu a Jesus como único Senhor, suficiente Salvador, naquele dia você foi lavado. Você recebeu a lavagem toda. Paulo fala disso em 1 Coríntios, no capítulo 6, quando ele diz assim, ou não sabeis vós que os injustos, quer dizer, aqueles que não foram justificados, não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aí ele diz, o magnífico versículo 11, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O que significa isso? Você toma um banho para vir para a igreja. Você está lá e faz daqui, mexe daqui o cabelo e bota para cá. E quando você olha pela janela do banheiro, você vê que seu cachorrinho está correndo para a rua. Você larga tudo, vai atrás do bicho. Consegue chegar lá já no portão, pega atrás para casa e tranca. Aí você olha e diz, corri descalça. Agora, vai tomar banho de novo? Não, lava só os pés. É isso que Jesus está dizendo. Quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto mais está tudo limpo. O que significa que todos os dias você tem que ter o seu tempo com o Senhor que lhe comprou, que pagou o seu preço. Você tem que ir lá e reconhecer que se Ele não lhe lavar, você não tem parte com Ele.
Mas quando você chega lá e diz: Senhor Jesus, está aqui o meu dia na sua presença. Você está confessando: eu sou sua propriedade. O Senhor me comprou. Como diz o salmista: vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Nós precisamos aprender que a nossa alma facilmente fica entulhada. Nós ficamos irados. Nós achamos que as pessoas estão em débito conosco. Porque fulano fez, passou. Porque você nunca fez nada. São as pessoas que fazem com você ser uma vítima. Por que viestes a mim? Se me odiais e me expulsastes do vosso meio. Isaac devia se achar uma beleza. Porque, afinal de contas, ele chegou na terra de Abimeleque. Abimeleque deu a terra, ele trabalhou, ele virou a terra, ele tirou os abrolhos, ele limpou tudo, ele semeou, ele colheu, ele cooperou. Ele enriqueceu a terra de Abimeleque, ele ajudou, mas ele não entendeu que a terra era de Abimeleque. Ele não entendeu que Abimeleque podia ter feito mal a ele lá dentro. Ele só lembrou do mal. Como diz o profeta Jeremias, em Lamentações, no capítulo 3, já vou acabar assim, mas eu quero lhe levar a ver isso aqui. Quando ele diz assim, versículo 14, de Lamentações 3. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo o dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, fez-me quebrar com pedrinhas e areia dos meus dentes. Cobriu-me de cinza, afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Esqueci-me do bem. Esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. A minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Olha, a alma dele continuamente recordava o quê? O absinto e o veneno. A amargura e a morte. Ele diz: isso só serve para bater a minha alma. Eu não quero. Eu quero trazer à memória coisas boas. Aquilo que me dá esperança. Portanto, meus irmãos, não sei como estão os poços do seu coração. Não sei como estão os poços por onde você tem andado. Não sei quantas vezes você tem sido vítima de inveja dos outros. Uma coisa é certa. Primeiro de tudo, enterre os defuntos. Entregue na mão de quem tem direito. Jesus vem para você e diz assim: ei, você aí, que está carregando defuntinho velho, está carregando coisa de lá do Brasil. Defunto brasileiro aqui não, nem português. Você que está carregando mágoa, você que lembra para o outro que o outro fez o que não devia ou não fez o que devia ter feito. Entrega para mim isso aí. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados. Dá para mim, eu te aliviarei. É isso que ele está pedindo para você entregar para ele. É só isso. É só isso. Outra coisa, papai e mamãe,
Começa a botar na poupança oração pelos seus filhos. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto